Graça e paz, amados. Como o irmão já disse aqui na abertura, né, uma alegria, um prazer imenso estarmos aqui novamente. E só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, né? Aconteça o que aconteceu durante o dia, mas o Pai nos guardou e nos sustentou até aqui. E hoje, aproveitando essa oportunidade, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Aqui, meus amados, se alguém não assistiu ainda, talvez pega pela metade, não assistiu a primeira parte. Na oportunidade passada nós pregamos aqui e ficamos de continuar aqui nesse tema aqui. A mim me deixaram, diz o Senhor. Então daí aqueles que não assistiram, que Deus colocar no coração, procura aí na internet, vai estar lá no YouTube, Facebook também. Tudo isso para a glória do Pai. Então diz assim a palavra em Jeremias 2, capítulo 13. Capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Paizinho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. E também te agradecemos, Paizinho amado, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, em prol do teu povo. Então, Pai, também te damos graças, porque o Senhor está trabalhando, Pai. O Senhor é bem atuante, Pai, naquilo em relação, Pai, em converger todas as coisas em prol do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, carecemos de Ti, pedimos que o Senhor fale para os nossos corações, aos corações dos ouvintes, através do Teu Santo Espírito, Pai, nos dando a verdadeira revelação da Tua palavra, para que não paire nenhuma dúvida, Pai, e para que a Tua igreja possa ser edificada, Pai, por aquilo que nós vamos ouvir, Pai, vamos ler na Tua palavra, Pai. Pai, se alguém, Pai, que ouviu essa palavra ainda não creu, Pai, na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo, o Senhor esteja desvendando os olhos dessas pessoas, ó Pai, para que elas venham a crer, que assim como nós, elas também foram inclusas naquele sacrifício único, perfeito, bendito em Cristo lá na cruz, Pai. Pai, alguns que andam aí, Pai, se apostatando da fé, deixando, Pai, o manancial de águas vivas, ó Pai, ainda após cisternas, ó Pai, tem misericórdia, Pai, e traga-os de volta, Pai, para bem junto de Ti. Tudo isso para a Tua glória e para Teu louvor. Em nome de Cristo. Amém. Então, o povo do Senhor. Uma vez começa aqui, que Deus está falando não é para as pessoas do mundo, mas para o povo dele. Então, o povo do Senhor fez dois males. O primeiro foi qual? Deixar o Senhor. Então, esse foi o primeiro mal. Nós já vimos que coisa horrenda, coisa terrível, o quão mal é abandonar o Senhor e ir após outras coisas. E a outra o segundo é esse, que além de abandonar Ele, foram atrás do quê? De cisternas, né? Cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Então, meus amados, nós paramos aqui e vamos começar daqui, ó, essa colocação aqui. Beber do manancial é beber daquilo que emana direto da fonte. Ou seja, beber do manancial é beber diretamente de Deus, diretamente do Criador. E por outro lado, beber das cisternas é o quê? Beber daquilo que emana do homem, da criatura. E como nós temos vivido nesses últimos dias? Uma pergunta para mim, para você, para nós nos colocarmos diante do Pai e ver realmente se nós estamos buscando da fonte, do manancial, ou se estamos buscando de cisternas, né? Então, todas as vezes que nós buscamos diretamente da fonte, estamos buscando diretamente de Deus, do Criador. E agora, quando a gente está buscando de cisternas, estamos buscando da criatura. Isaías 41, 17 a 20. Volta um pouquinho aí. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Isaías 41, 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há.
não as encontra, né? E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, os aflitos e necessitados buscam águas e não as encontram. Então, todas as vezes, meus amados, que uma pessoa vai buscar algo, a não ser no Senhor, na fonte, não vai encontrar. É o que está querendo dizer aqui, ó. Ah, mas eu vou na igreja. Não é isso que a palavra está falando. Então, religião nenhuma, mediante a Bíblia, dá salvação para alguém. Então, todas as vezes que nós estamos buscando algo, na religião, em qualquer outra coisa que emana da criatura e não do Senhor, nós estamos buscando das cisternas e não diretamente da fonte. E nós não vamos encontrar, assim como está escrito aqui na palavra do Senhor. As pessoas foram procurar e não encontraram. Mas vamos ver o que continua dizendo aqui. 18. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acaia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porei no ermo o cipestre, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Então, aqui tem a colocação nesse 19 aqui de várias plantas aqui. Se a gente for procurar o significado de cada uma, mas não é o caso aqui. Vamos pular, vamos ver uma coisa aqui no versículo 20, que fala assim, ó, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel. Então é Deus que fez. Então, as pessoas abandonam o Senhor, vão em busca de água aonde não há água. Não encontra, volta com sede. Só que o Senhor prometeu, tem uma promessa dele aqui, que ele vai criar. Fala, ele vai tornar o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Então, quem prometeu é fiel para cumprir para com a sua palavra. Então, esse é o Deus que a Bíblia fala. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Se Ele falou, Ele é poderoso e fiel para cumprir para com aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu que Ele criaria mananciais de água em terra seca. E tudo isso, meus irmãos, ele termina falando ali no versículo 20. Tudo isso é para que nós vejamos, para que nós saibamos, para que nós consideremos que foi a mão do Senhor que fez isso. Então, o próprio Deus que fez isso, o Santo de Israel. Se a gente andar um pouquinho mais à frente, quem quiser conferir rapidão, em Isaías 43:13, fala no finalzinho: agindo eu, quem impedirá? Então, quando o Senhor age, quem será que pode impedir? Muitos podem até tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Lá em Romanos fala assim: quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus amados, se o Senhor levou você a crer na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo, Ele começou uma boa obra na tua vida. E aquele que começou é poderoso e fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, Isaías agora, abre aí, 44:3. Vai dizer assim a palavra do Senhor: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Algumas versões vai falar semente, outras também vai falar a tua descendência, mas está aí, a tua posteridade, a tua semente, a tua descendência, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então preste bem atenção a isso aí, ó. Derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Está falando de uma só pessoa, não está falando de várias. Isso aí nos arremete lá para Gálatas 3,16, que fala assim: ora, as promessas foram feitas a quem? A Abraão e ao seu descendente, a tua posteridade, a tua semente. Ele está falando aqui que é quem? Que é
Cristo. Então, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, a tua posteridade, a tua semente, que é quem? Cristo. Está lá em Gálatas 3,16. Gálatas 3,14 vai falar assim também, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, através de quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a promessa, que nós estávamos lendo lá em Jeremias, foi que o Senhor colocaria, derramaria do Espírito dele sobre o seu descendente, a sua posteridade, a sua semente, que é Cristo, né? Não aos descendentes, seus descendentes, suas posteridades. Nós somos descendentes do Senhor Jesus. E para que essa promessa chegasse até nós, só tem um meio. E que nós acabamos de ler em Gálatas 3,14, é pela fé. Pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Esse texto também fala em Ezequiel 36, 26 e 27. Texto bem conhecido, mas confere aí. A palavra de Deus fala assim, Ezequiel 3, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Colocarei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e os observeis ou os pratiqueis. Então é o Senhor que vai fazer. Quando eu estava meditando aqui, veio à mente, Valdir, o que é que você está fazendo para que você possa andar nos estatutos do Senhor? Fez essa pergunta para mim e que cada um faça para os amados, né? Valdir, Sérgio, Cláudio, Ademir, Naina, Braia, assim por diante, né? O que você está fazendo para guardar os meus estatutos? O que você está fazendo para guardar os meus juízos? O que você está fazendo para observar, para praticar tudo aquilo que eu tenho falado? Puxa, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. O que a palavra vem para nós nos revelando aí? Então, se você está fazendo algo, para tudo que você está fazendo, né? Porque não é serviço nosso. Ficou bem claro aí, o Senhor fala que é Ele que vai fazer. Porei dentro de vós o meu espírito e farei. A religião, por outro lado, nos leva a fazer as coisas, para que nós possamos guardar os ensinamentos do Senhor, para que nós possamos andar diante do Pai. Então agora o Senhor, em contraste, fala isso, né? Eu vou fazer. Então é o Espírito dele que está em nós, que vai colocar em nós, quando Ele nos leva a crer que morremos com Jesus e ressuscitamos em Cristo. Agora, tem essa promessa do Senhor para nós, né? Que o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vai nos guiar em toda a verdade. E é Ele que vai fazer, então é de dentro para fora. Então, se nós estivermos fazendo algo, isso vai acarretar para nós o quê? Uma série de problemas, né? Cansaço, enfado, e é isso que a religião causa na maioria das pessoas. Então é estar diante do Pai, e que daí Ele vai fazer conforme está escrito na sua palavra. Meus amados, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Lá em Efésios 1:3 fala. Então por que daí a gente vai ficar aí correndo atrás de bênçãos? É se nele, em Cristo, nós fomos e somos abençoados com toda a sorte de bênção nele, né, em Cristo. Estudo passado, nós falamos um pouco sobre a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Agora trazendo aqui para o lado espiritual, a fonte ou o poço de Jacó, lá em João 4:6, Jesus falando com aquela mulher samaritana, nos mostra também realidade espiritual que também é uma cisterna. Então, embora ali fala a fonte, o poço, nós vimos lá, mas tratando da vida espiritual, se torna também em uma cisterna. Se tratando da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, preste bem atenção nisso. Porque agora lá em João 4:13, que fique bem claro isso, né? João 4:13, vão acompanhando aí. Vamos ler uns versículos aí em João agora. João 4:13 mesmo, Jesus afirmou, Jesus falou para aquela mulher samaritana, porque além de ser uma fonte, também é uma cisterna, né? Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água
tornará a ter sede. Está tratando daquela fonte lá, daquele poço, a fonte de Jacó, que foi lá no passado, onde o pessoal ia lá, levava seus rebanhos para tomar água ali. E ali estava aquela mulher samaritana. E o Senhor Jesus chegou ali e teve aquele encontro com ela. João 4,14, Jesus fala assim, ó: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha a diferença em beber da cisterna e beber da fonte realmente, né? Então, aquele que bebe da fonte tem uma certeza que nunca vai faltar água. Agora, aquele que bebe da cisterna também pode ter certeza que um dia a água vai acabar. E daí? João 6,35b, a parte finalzinha, fala assim, Jesus fala: e o que crê em mim jamais terá sede. Nós temos que crer nele, né? Não tem outro meio. João 7,38, Jesus fala assim, ó: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora eu faço uma pergunta, fiz para mim, que cada um dos irmãos faça para si mesmo, né? Como é que você tem crido? Valdir, como é que você tem crido em mim? Jesus falando, né? Como é que nós temos crido nele? Como é que o irmão, como é que a irmã tem crido em Cristo? Ah, eu tenho crido conforme o meu pastor falou. Eu tenho crido conforme o padre, o papa falou. Eu tenho crido conforme o irmão falou. Está errado. Se você não está crendo conforme diz a Escritura, está errado. Ô meu, você está falando, não, a Bíblia que está dizendo. Se eu estiver crendo em Cristo de qualquer outra forma que não seja conforme está escrito aqui na Bíblia, está errado. Por isso que fala, às vezes nós buscamos das cisternas e não diretamente da fonte. Então todas as vezes que nós buscarmos da criatura, nós estamos buscando de uma cisterna. Agora toda vez que nós estivermos buscando diretamente da fonte, estamos buscando diretamente de Deus, do Senhor. Aquela fonte que jorra água viva, né, para toda a eternidade. Então essa é a principal diferença, meus amados. Só que para estarmos buscando diretamente da fonte, isso implica o quê? Em dedicação, né? Relacionamento nosso para com o nosso Pai. Isso tem que ser diário, nós vimos no estudo passado. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É dia a dia, a porção diária. Não é para guardar para amanhã. Mas também vimos, bem claro, que as cisternas nos causam um certo comodismo, né? A gente se acha assim, de uma certa forma, a gente se torna assim independente de Deus. Por quê? Porque nós temos ali os nossos próprios recursos. Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Para não ficar aí pensando que de culto em culto nós vamos estar coletando um pouquinho mais de água no nosso reservatório para estar levando a nossa vida espiritual para com o Pai. Não é assim que funciona. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Um texto de Lucas 21:15 vai explicar aqui bem melhor isso aqui, como é que vai fluir naturalmente. Porque às vezes a pessoa fala assim, né? Mas poxa vida, eu criei na minha morte, na minha ressurreição, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. E daí? A Bíblia fala que aquele que crê, conforme diz a Escritura, rios de águas vivas vão fluir do seu ventre e do seu interior. Então nós temos que crer conforme está escrito. Talvez um dos motivos pode ser que não está fluindo porque nós não estamos crendo conforme está escrito na palavra de Deus. Ali em Lucas 21:15 diz assim, ó: porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então é o Senhor que diz que Ele nos daria boca. Todo mundo aqui tem boca, né? Graças a Deus. Estou olhando aqui com as pessoas aqui, não estou vendo nenhum sem boca. Então, assim como eu também, né? Ele falou que nos daria boca e também nos daria o quê? Sabedoria. E sabedoria nós sabemos pela palavra que é quem? Que é uma pessoa, é Cristo. Então uma vez que o Senhor nos levou a crermos que morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, agora a sabedoria de Deus que é Cristo está em nós, habita em nós. É a sabedoria que ninguém, todos quantos quiserem se opuser vão se dar mal. Por quê? Porque nós não vamos estar falando de nós mesmos, nós vamos estar falando de quem? Daquele que nos enviou. Deixa eu dar um exemplo aqui.
Eu estou com bastante sede. Algum dos amados aqui também está com bastante sede. Chega num determinado lugar ali, encontra uma torneira. Tá lá. Se eu chegar e ficar ali, de frente para a torneira, olhando para a torneira, vai matar minha sede ou não? Não vai. O que eu vou ter que fazer? Tem que abrir a torneira, né? Se eu abrir a torneira ali, o que vai acontecer? A água vai jorrar, vai sair. Aí eu posso tomar e posso saciar a minha sede. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se o Senhor nos deu boca, então é só abrir a boca. Não precisa me preocupar com o que dizer, porque o Senhor falou, em outras palavras, que Ele colocaria as palavras certas na nossa boca na hora certa. E quando o Senhor faz isso, não há ninguém que vá contra. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Nós somos apenas, nessa colocação, nós somos apenas ali a torneira. É só abrir a boca que a água, a palavra, vai sair naturalmente, vai fluir do nosso ventre e do nosso interior. Por quê? É o Senhor que diz. Agora, para que isso aconteça, precisa uma coisa: eu estar crendo conforme está escrito aqui na Bíblia. E talvez isso pode ser um dos motivos, porque isso não flui na vida de muitas pessoas. Que talvez ela crê de muitas maneiras, mas não crê conforme ela tem que crer, conforme está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo falou, eu criei, por isso falei. Se nós cremos, nós também vamos falar, né? O próprio Senhor, o Senhor Jesus não foi diferente. Abra a Bíblia de vocês em João 7:16, deixa eu abrir o meu aqui também. 7:16 diz assim a palavra do Senhor. Corria já, vamos ler do 14 em diante, tá? Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. E então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Essa mesma coisa que está escrito lá em Mateus 7, 28 e 29. Então as pessoas estavam lá e estavam admiradas, estavam maravilhadas com a forma com que o Senhor Jesus estava falando, né? Mas como sabe estas letras sem ter estudado? Jesus não tinha estudado, não tinha se formado em nada e estava ali. Aquelas pessoas maravilhadas com toda aquela lei. Aqueles mais estudados da época também estavam maravilhados, mas tinham também o quê? Eles rangiam o dente até, de raiva ali, por causa do Senhor. Mas o povo, toda a maioria estava o quê? Admirado com o ensinamento dele. Tanto é que daí eles perguntaram, né, no 16, ó. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino, ou a minha doutrina, outra versão fala, né, não é meu, não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Oxe, mas só vocês que têm a doutrina certa? Essa doutrina não é nossa. A doutrina certa é do Senhor. E quando perguntaram isso para Jesus, Jesus falou, né? Essa doutrina não é minha. Então essas palavras, estou falando, não são minhas, são daquele que me enviou. Agora, se eu começar a falar coisas que não condiz com o que está escrito, aí são minhas palavras. É o que tem muito hoje em dia, infelizmente. Pessoas que estão à frente e que estão falando tantas coisas, mas não falam conforme o que está escrito. E daí? Vai fazer o rebanho inteiro perecer, né? Que a Bíblia fala, conforme ao pastor é o rebanho. Mas Jesus falou aqui, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então qual que é a melhor maneira para a gente descobrir se essa doutrina é de Deus ou não? É andar junto, né? Vem, vamos andar junto um pouco, você vai descobrir pela mesma doutrina se ela é de Deus ou se é minha. Se eu falo de mim mesmo, se eu falo daquele que me enviou. E fala no próximo versículo, né? O 18, ó. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Então é fácil da gente identificar se a pessoa está falando de si mesmo ou de Deus. Infelizmente, torna a dizer, hoje em dia, a grande maioria que está à frente está aqui, né? Buscando a sua própria glória. E a Bíblia nos adverte lá em Timóteo, outros textos, que desse é para nós nos afastar. Ô irmão, não, está escrito na Bíblia, né? Então, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou,
esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então Jesus tinha tudo ali, né, para buscar tudo para ele. Poxa vida, mas não, falou, essas palavras não são minhas não, como vocês próprios disseram, eu sou um cara aqui iletrado, não tenho estudo nenhum, mas essas palavras são as palavras que o Pai colocou no meu coração e na minha boca, porque a boca fala que o coração está cheio, né? 2 João 1,9, a palavra de Deus vai falar o seguinte, ó: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, na outra versão fala que ultrapassa, né? Não tem Deus, porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Então todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, na doutrina de Cristo, né? Mas acredita, essa pessoa acredita estar indo além dele, ó. Quer dizer, que ultrapassa a Cristo, na outra versão fala. Ah, mas Cristo não é necessário, precisa Cristo e mais alguma coisa. Essa pessoa está indo além do Senhor. E a Bíblia fala que essa pessoa não tem Deus. Se Cristo não é o suficiente, eu não estou falando, eu estou lendo a Bíblia. Essa pessoa não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina, esse sim, tem quem? Tem o Pai e também tem o Filho. É simples, né? Quem tem o Filho de Deus, tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. Porque os dois, um completa o outro, né? Então, meus amados, o que cabe a nós é conhecermos, lermos um pouquinho mais da Bíblia, né? Estar em oração, pedindo para o Pai revelação dessa palavra bendita. Que o Pai vai fazer isso, né? Com certeza. 1 Coríntios 10:4 vai dizer assim, lá no passado, que as pessoas lá no passado elas beberam da mesma fonte espiritual, porque elas bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Depois está de 1 até 4 vai falar bem completa aí. Eu vou apressar um pouquinho mais aqui para nós poder acabar a tempo aqui, mas essa é a mensagem que eu quero passar aqui nesse texto para os amados. É que todos lá no passado beberam da mesma fonte espiritual. Que eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Israel, lá no passado, meu irmão, bebeu no deserto do quê? De uma fonte espiritual, certo? Quando Moisés tocou a rocha e a água jorrou, ali eles beberam a água que jorrou da rocha. Hoje, nós bebemos do quê? Da mesma fonte, Jesus. E na eternidade nós vamos beber do quê? Desta mesma fonte, Jesus. Tá bom não? Para mim tá ótimo, né? E para ver como ele não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele Deus que esteve presente lá no passado com aqueles amados, Ele está presente hoje conosco, em cada um de nós, daqueles que realmente creem na sua morte, na sua ressurreição em Cristo. Apocalipse 22:1 vai falar assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então este é o rio. Um rio que emana diretamente da fonte. Apocalipse 22:17, a palavra dele fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, faça o quê? Venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É difícil? Não é. Mas também é impossível, se nós buscarmos com a nossa própria força. Mas tudo está dado, tudo está feito pelo Senhor. Porque o Pai fez todas as coisas no Filho e deu esse Filho para nós, né? Colocou Ele, melhor dizendo, dentro de nós. Está aí à nossa disposição. Mas infelizmente, mesmo assim, a maioria das vezes nós continuamos nos alimentando mais das cisternas do que da fonte. Mas vamos continuar aqui um pouquinho mais.
Isaías 55:1, um texto bem conhecido, vai falar sobre isso, né? Sobre o matar a sede de graça. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós todos que não tendes dinheiro, é para ir. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então olha só, meus irmãos, Apocalipse, que nós lemos 22:17, aquele convite, né? Quem quiser, quem tem sede, quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui Isaías fala, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Por quê? Porque o Senhor vai nos dar. João 4,15 disse-lhe a mulher samaritana, voltando lá para aquela parábola da mulher samaritana, Senhor, dá-me desta água. Quando Jesus falou que quem bebesse daquela água tornaria a ter sede, Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Então aquela mulher samaritana falou que Senhor, dá-me dessa água. Para quê? Para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Então ela reconheceu essa necessidade de estar tomando diretamente da fonte. É porque quem toma da fonte não vai sentir sede, vai ser saciado, para sempre, que está escrito. João 7,37 também a parte B, o finalzinho, Jesus fala assim, se alguém tem sede, é para fazer o quê? E a ele, venha a mim e beba. A mesma colocação lá de Mateus 11:28, que Jesus falou o quê? Todos aqueles que estão cansados, estressados, deprimidos, é para ir para onde? É para ir para ele, vinde a mim. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Daí lá em Apocalipse, de novo, voltando para Apocalipse 21:6, ele fala, disse-me ainda, tudo está feito. Olha só a palavra do Senhor, né? Tudo está feito. Se tudo está feito, quer dizer que não tem nada para mim fazer e nada para os irmãos fazer também. Tudo está feito. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Ele mesmo, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. São tantas promessas do Senhor para nós. E por que que mesmo assim, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós preferimos deixar o Senhor e buscar em cisternas, ou melhor, fazer as nossas próprias cisternas também às vezes, né? Comodismo, muitas outras coisas. Nós vimos 2 itens, né? Então, Deus é o manancial, a nascente de onde tudo emana, tudo começa. Jeremias 2,13, ponto de partida nosso. Jesus é o rio de águas purificadoras que nasce no trono de Deus. Apocalipse 22:1, nós já lemos. E também lá em Ezequiel 47, de 1 até a 12. Eu não vou citar aqui, só aqui depois os amados leem em casa, mas vai tratar um pouco sobre esse rio de águas vivas aí, que nasce do trono de Deus. Vamos caminhar aqui para finalizar. Quero trazer aqui para os irmãos uns textos aqui de Timóteo. Então, por que, meus amados, assim que na nossa vida nós deixamos o manancial e vamos aí buscar em cisternas? Eu vi assim, mediante quando estava estudando, colocando diante do Senhor, que a primeira é porque o tempo do avivamento já passou. Lá no comecinho de Atos, quando surgiu ali a igreja primitiva ali. Hoje nós estamos vivendo o quê? O tempo da apostasia. É um tempo duro, um tempo difícil. Tempo que a Bíblia fala que é os últimos dias. E o Pai tem falado aos nossos corações. Não é de hoje. Jesus está voltando. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo 4. Que a gente fica assim, mas a pessoa deixou. Não, mas tem também, por outro lado, a palavra de Deus se cumprindo, né? Que nos últimos dias as pessoas não iam querer saber de ouvir a verdade, as pessoas iam virar as costas, se apostatar da fé, vão atrás de
doutrinas, de fábulas estranhas aí, aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. E esse é um dos motivos de estar aí abandonando o Senhor, a manancial de águas vivas, né, e indo atrás de cisternas rotas que não retêm água. 1 Timóteo 4, vamos ler do 1 até o 3, que diz assim, ó: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, olha aí, quanto tempo está escrito aqui, né? Mas a gente lê e a gente vê bem atual isso aqui, né? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar é virar as costas para o Senhor, andar numa posição contrária a Ele. Em outras palavras, na de Jeremias 2,3 que nós lemos, é abandonar a nascente, a fonte de águas vivas. Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios. Meu irmão, você está falando aqui que nós estamos falando que os outros pregam a heresia? Não sou eu que estou falando, a Bíblia que diz. Se não estiver falando conforme a sã doutrina de nosso Senhor, é doutrina de demônio. Está bem claro na Bíblia, né? Se pegou para você, não fique bravo comigo, né? Vá diante do Senhor e que Deus tenha misericórdia de você, assim como Ele teve de mim também, né? Pela hipocrisia, diz nos 2, dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Dê um pulinho agora mais adiante, 2 Timóteo 3,1. 2 Timóteo 3,1. Diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Tempos trabalhosos, preocupantes, pois os homens serão egoístas, avarentos. Vamos ler até o 10. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Agora preste atenção no 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha doutrina, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Até aqui. Então fica essa advertência aqui da palavra de Deus para nós. Tu, porém, tens seguido de perto. Como é que nós temos seguido ao Senhor Jesus? Como é que nós temos seguido aos ensinamentos dele? Será que é de perto, como está escrito aqui, ou não? Ou só de longe? Só de ouvir falar, que nem Jó, né? Eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Por isso que fala, nosso viver diário com o Senhor é o quê? É relacionamento com Ele. É isso que o Pai quer de nós hoje, que nós nos relacionamos com Ele. É esse buscar diário da fonte, por isso que Ele falou. Não ir atrás de cisternas, mas estarmos todo dia pegando a porção diária ali, para nos mantermos firmes diante dele. Outro aqui mesmo, Timóteo 4, 2. 2 Timóteo 4, do 2 até o 5. Começar daí do 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra,
insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então tá aí, meus amados. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da apostasia. As pessoas se apostatando da fé, as pessoas deixando o manancial de águas vivas e indo buscar aonde não tem. Por isso que as pessoas estão sofrendo, por isso que as pessoas estão perecendo. Então que Deus tenha misericórdia e que esse não seja nenhum dos nossos casos, né? Não seja o caso de nenhum de nós, não seja o caso de você que está ouvindo essa palavra agora. Mas se for ter o caso seu, que Deus tenha misericórdia, fale ao seu coração, te traga de volta para junto dele. Se você ainda não conhecia essa palavra, que o Senhor revele ela no mais íntimo do teu coração, para que você venha, possamos andar juntos. Vem, ande com a gente um pouco, confere se essa doutrina ela é de Deus, mesmo se ela é nossa. Se for nossa, pode abandonar. Agora, se o Senhor revelar no seu coração, fica bem claro que é de Deus. Vai ser um maior prazer, uma alegria imensa caminharmos juntos, né? Nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Amém? Paizinho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças por esse momento, ó Pai. Também te agradeço por mais essa oportunidade, por essa palavra. Pai, mais uma vez digo, Pai, se falei algo de mim mesmo que seja nulo no coração dos amados, no coração dos ouvintes, mas tudo aquilo, ó Pai, que confere com o que está escrito na Tua palavra, revele no coração de cada um daqueles que a ouvirem, para que essa palavra, Pai, gere vida no coração daqueles que a ouvirem, porque se não gerar vida, ela vai gerar a morte, porque está escrito que a Tua palavra ela não volta vazia. Então, Paizinho amado, nos ensine a viver o tempo que nos resta aqui na carne, de tal maneira nós possamos alcançar corações sábios. Tudo isso para a Tua glória e para Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.